8h10 já, vamos começar. Muito boa noite a todos que estão chegando, né? Sempre é muito bom estarmos juntos aqui, falando da terapia plasmática, falando de assuntos, né, que, que coadunam, né, que contribuem com a terapia plasmática e com nossa expansão de consciência, né, com o nosso crescimento. E como a gente estava falando aqui dos bastidores, resolvemos voltar, né, para o Zoom para ter essa energia aqui mais próxima de vocês, né? E Gi, muito obrigada por essa nossa parceria. Temos aqui o Roberto, né, que vem como palestrante trazer os seus estudos. Vou deixar a Gi apresentá-lo, fazer as honras da casa e sejam todos muito bem-vindos, tá? Uma alegria. Boa noite, pessoal. Obrigada, Claudinha. É um prazer fazer uma live com você sempre. Roberto, meu querido, Roberto Manjoli, seja muito bem-vindo. Libera teu áudio aí, querido. O Roberto é um Liberado. querido que estuda com a gente, acho que a maioria do pessoal conhece ele. Hoje a gente vai falar com o assunto, o Roberto é uma pessoa que pesquisa muito, ele faz cachorgônica, né, Roberto? Cachorgônica, Sim. estuda terapia plasmática, terapia plasmática, apometria, dentre outras terapias também. E hoje Radiestesista, ele né? trouxe um. Oi, Claudinha? Radiestesista também, né, Roberto? Radiestesista também, muito Correto. bem lembrado. E hoje ele trouxe um Sim. assunto muito importante, que tem tudo a ver com o nosso bastão plasmático, né? Que é a física quântica no nosso dia a dia. Então, Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Com você a palavra. Boa noite a todos, tudo bem? Meu nome é Roberto Mangioli. Eu estou muito feliz de estar participando do programa de vocês hoje aqui, tá? Eu costumo sempre falar para a Gisele, né, que ela é uma trabalhadora da luz, né? Nesse momento que a gente está de transição planetária, existe um muro, né? E já está na hora de todos se decidirem que lado do muro está. E nós todos que estamos nesse episódio de hoje estamos do lado da luz. Isso é fato, né? E qual que é um dos nossos papéis nesse momento de transição? É tentar fazer com que todos que estejam em cima do muro, não intencionalmente, mas por estar dormindo, ainda não entender o que está acontecendo, que a gente seja luz no caminho dessas pessoas e tente fazer com que eles entendam o momento e que consiga trazer o quanto maior número de pessoas para o lado de cá. Inclusive as pessoas da nossa família, os mais próximos, amigos. Então, meu agradecimento à Cláudia, à Gisele e também a todo mundo que está assistindo o programa domingo, hoje à noite, e está dedicando tempo para aprender, para evoluir, aumentar o nível consciencial de todos aí. Agradeço, tá bom? Maravilha, Roberto. E aí, o que você conta para a gente sobre a física quântica? Como que você É, conheceu? Como foi seu primeiro contato com a física quântica? Como é que você se então, apaixonou por esse assunto? é muito engraçado, né? Porque o meu primeiro contato foi empírico. Eu era criança e eu sempre eu tinha uns pensamentos assim sempre muito diferentes, Gisele. Eu tinha dentro de mim algumas coisas que eu não sabia de onde vinha, mas que eu tinha certeza que se eu quisesse aquilo acontecia. Eu não sabia entender o porquê, né? O meu primeiro contato com a física quântica, vale contar aqui, já que você perguntou, foi com a minha avó. A minha avó, desde sempre, eu lembro que o pessoal ia na minha casa, ou então às vezes ligava para um vizinho, alguém, para pedir o que eles chamavam de extracolo, que minha avó fazia, né? Então, minha avó, bem velhinha, ela faz isso desde nova. O que que ela fazia? Alguém ligava que tinha dado mau jeito na perna, na mão, nas costas, não conseguia andar, e ela pegava um prato, né, seco, ela enchia uma latinha de água, colocava no fogo. Quando essa latinha de água fervia, ela enchia de um punhado de sal. Aí ela ia no prato, ela virava essa água no prato, já tinha duas fitinhas de papel cortado que ela colocava em cruz, e o nome da pessoa, ela rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria, e intencionava a cura da pessoa do mau jeito que a pessoa tinha dado, né?
e aquela água ela subia toda para dentro da lata e ficava só o sal. E as pessoas ficavam impressionadas, porque lá, no mesmo momento, a dor sumia, né? E ninguém sabia o que era isso. Era um benzimento, era a fé da minha avó, analfabeta, ela não sabia nem escrever o nome da pessoa, ela intencionava o nome. Hoje eu venho entender que ali foi o meu primeiro contato da física quântica, porque através do espaço, né, quanticamente, ela já resolvia o negócio. E aí eu comecei a perceber que quando eu queria uma coisa, eu focava naquilo e aquilo acontecia, né? Então é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, assim, nós todos estamos no mesmo nível hoje no planeta. Só que tem algumas coisas, algumas questões que eu acho importante trazer para todo mundo aqui, né? Que às vezes vai ser uma virada de chave. O nosso desafio, que nem eu falei para a Gisele, é o seguinte: muitas pessoas, quando assistem uma live dessa, são diversos níveis. Então, tem muita gente acima de mim, muita gente abaixo e muita gente no mesmo nível. Abaixo que eu falo é uma pessoa que ainda não tem o contato com a física quântica, né? Abaixo num sentido humilde, assim, a pessoa ainda não teve contato, então ela não tem a informação básica. Só que tem pessoas que já estão um nível bem acima que o meu e quer uma informação nova. Eu tenho então que tentar lidar com esses três tipos de pessoas. Primeira coisa é o que é a física quântica e como que ela pode vir a ajudar a gente na nossa vida, né? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender, né? Então, assim, o que é a física quântica, basicamente, né? Ela é a energia, ela é tudo. Se você pegar uma linha temporal e você for lá atrás, na época das cavernas, as pessoas não conheciam nem ferramentas ainda, né? Ali foi se criando a roda, o martelo, né? A estrutura, aí chegou no período industrial e a física foi vendo a necessidade, né? Em cima das leis de Newton, gravidade e tal, de começar a calcular massa, matéria, velocidade, né? E ali, o que acontece? Tudo isso é número. E quando a gente fala em física quântica, agora começa a ficar interessante a história. Porque quando a gente fala em física quântica, já dá um choque. Pau, você fala, você já lembra da escola, né? Daquele cálculo de massa vezes velocidade e tal. E aí a pessoa fala, é muito difícil, não gosto disso, e já cria um bloqueio. Não quero aprender física quântica, isso é para quem é inteligente, isso aí é para coisa de cálculo, já vê um monte de números, está errado. Está É errado. difícil, não A vou gente já entender, não é para mim. A gente já precisa, essa é a minha maior informação para quem está assistindo essa live hoje. Desconstrói isso. Desconstrói. Não é número, não é cálculo, não é difícil. Nós aqui, ó, nós estamos vivendo a física quântica a todo momento. Física quântica, pessoal, ela é o dia a dia da gente. Esquece número, esquece fórmula, esquece tudo que o pessoal tenta colocar na cabeça de vocês, que nós não temos condições de aprender física quântica. E, para quem me conhece, já assistiu alguma live, sabe que eu gosto muito de falar em termos de contar historinha, né? De fazer ilusão. É mais fácil para Me fugiu a entender, palavra agora. né, Cláudio? Eu gosto de, Sim. é, eu gosto de fazer umas ilusões, como me fugiu a palavra agora? Correlações, né? Ah, analogia, só gosto de analogia. Então, o que acontece, né? Até na última live eu usei essa daqui que é bem interessante, né? Quem daqui não dirige carro? Todo mundo dirige, né? Quase todo mundo. É normal, você pega seu veículo, vai buscar seu filho na escola, vai no mercado, vai viajar, todo mundo. O carro é para isso, é para a gente utilizar. Vocês imaginem, Cláudia, se os engenheiros que projetaram o carro, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, se esse pessoal chegasse e apontasse o dedo para a gente e falasse assim, ó, quem é você para dirigir carro? Você sabe fazer cálculo de compressão de motor? Você sabe qual calcular uma redução de motor numa subida? Você sabe calcular quantos watts tem de energia para dar uma partida no motor elétrico, no motor de partida? Você já pensou tomar uma dedada dessa do engenheiro e falar assim, ó, vocês não têm condição de dirigir. É isso que acontece na física quântica. A gente vive isso todo dia e aí os físicos pegam e acham que a gente não pode falar de física quântica. E a gente está vivenciando isso a todo momento, né? Vamos trazer aqui para a realidade agora. O que significa isso, né?
se a gente está aqui agora nesse momento, a gente está se comunicando à distância, né? Vocês estão me vendo através dos fótons, estão escutando a minha voz através de ondas e está tendo uma comunicação. Entre eu e vocês aí não tem nada, tem um vazio. Vocês estão recebendo uma informação minha, visual, né, e auditiva. Aí, para voltar lá no que você me perguntou no começo, Gisele, que era assim, Roberto, como que começou a sua trajetória na física quântica? Começou quando criança, que eu falava uma coisa que até hoje eu não sei de onde que veio, que a gente não tinha só 5 sentidos. Eu bato nisso desde 6, 7 anos, que a gente tinha muito mais que a gente ainda descobriu, que tinha onda, tinha telepatia, de criança. Então, hoje, a física quântica, nessa evolução que a gente traçou lá de trás, né, chegou ali nos anos de 1800, na época de Einstein, tal, aquele pessoal, Plankton, eles entenderam que ainda estava muito pouco ali aquela massa, a inércia, né, a velocidade. Então, Planck, que é o pai da física quântica, ele começou a ir a fundo no mundo subatômico, né? Então, hoje a gente sabe que a matéria, que é o que a gente pega aqui na mão, tudo que é matéria, né? Eles foram entender a fundo do que essa matéria é feita, né? E aí o que acontece? Chegou-se no experimento da dupla fenda. O que é a dupla fenda? Esse é um ponto principal para quem quer entender de física quântica. Só para voltar aqui, pessoal. A gente tem 40 mais ou menos minutos para a gente conversar aqui e ninguém vai sair daqui entendendo física quântica. Mas eu pretendo que todos saiam com uma enorme vontade de aprender, de entender e de trazer para a nossa vida. Esse é o papel. Então, se a gente for lá na mecânica quântica, lá na dupla fenda, né? Depois, se vocês quiserem, eu tenho um videozinho que é bem legal, mostra que eles entenderam que tudo é matéria, né, e partícula e onda ao mesmo tempo. Isso aqui é uma ilusão, né? Isso aqui é matéria, eu estou tocando, eu estou batendo na mesa, mas não existe matéria, né? Então, vamos compreender o que é a matéria. O nosso corpo, né, de qualquer pessoa que está assistindo a live agora, ele é formado de órgãos. Então, você tem lá o coração, o fígado, o estômago e tal, né? Se você pegar qualquer um desses órgãos e você colocar ele no microscópio, você vai ver que ele é feito de células, né? Você pega ele lá, amplia, ele é feito de um monte de células. Aí você pega uma célula dessa e leva no microscópio mais potente. Quando você der o foco nele, o que você vai encontrar nessa célula? Moléculas, várias moléculas. Se você pegar uma molécula dessa e levar num super microscópio, do que essa molécula ela é feita? Nós estamos descendo. Ela é feita de átomo. E tudo no universo é feito de átomo. Os átomos que estão aqui são os mesmos que sempre estiveram há bilhões e bilhões de anos atrás. E o que é um átomo? Vocês já viram o símbolo do átomo, que ele tem aquelas 2, 3 bolinhas e em volta aquelas estrelinhas assim que girando. O que é aquelas estrelinhas? É o símbolo do movimento do elétron, né? Então agora a gente vai procurar ser um pouquinho mais simples para não ficar complicado. Então assim, o elétron é uma energia, é o negativo do próton e do nêutron que estão ali grudado, que é a massa, né? Agora, pessoal, olha, eu vou tentar dar um exemplo para ficar mais simples agora. Se você pegar um átomo, aqueles anéisinhos de elétron que está girando em volta dele, né? Aquilo é uma energia girando. O elétron é uma energia. Aquelas bolinhas do meio, o próton e o elétron, se você imaginar um maracanã, em volta do maracanã, imagina que é o elétron girando. E no meio do maracanã, você tem uma bola de futebol. Aquela é a massa do átomo. O resto é energia. Então, quando você pega um lápis, ou o nosso corpo, ou o coração, ou qualquer elemento, uma pedra, ou água, ou qualquer coisa, ali é uma energia girando. Não é uma massa real. E aí, o que acontece? Aí você fala, mas, pô, mas como que eu coloco a mão e o dedo não passa? Tem uma massa. É uma vibração. Porque se você pegar um aro de bicicleta, você não consegue atravessar o dedo no raio, no aro da bicicleta, você atravessa. Mas se você girar a roda,
aquela velocidade você já não consegue mais atravessar o dedo. Tem o espaço ali, o aro é muito pequeno, mas ela girando, o movimento dela, a vibração rodando, o dedo já não passa mais. Assim é toda matéria, todo o corpo nosso. Quando você pega o átomo, e vamos agora pegar esse átomo, pessoal, a gente já viu que reduziu. Célula, molécula, caiu no átomo. O átomo é elétron, próton, nêutron. Aí você vai abaixando, o próton ele é feito de quarkers, que é uma substância ainda menor. Aí quando você pega esse quarker e põe ele num microscópio muito mais poderoso, ele é feito de supercorda, que aí já não é o primeiro elemento é o quarker, ali já é uma onda de vibração. Ou seja, o quarker é o primeiro elemento de matéria que você toca no espaço, pessoal. Agora, parece difícil, parece um pouco complicado, mas as coisas a gente vai conseguir entender. Esse quarker que ele está vibrando, essa supercorda que está vibrando, ela está no bóson de Higgs. Então, assim, é o vácuo quântico. Entre eu e vocês aí, ó, não tem nada, é um vazio. Se a gente fechar o olho agora, todo mundo, e você fala assim, ó, não tem nada, é zero, zero barulho, é zero prédio, não tem terra, não tem água, tem o vácuo quântico. É um mundo de informação subatômica, que no estalar de dedo, essa energia decai e forma a matéria. Toda a matéria é uma energia condensada. Aqui tem uma energia que foi condensada aqui. Tá? Vamos trazer isso agora aqui para a nossa realidade, né? Então, o que acontece? O meu corpo, ele é feito de informação. Ele tem um campo eletromagnético que ele interage através do toroide com qualquer outra pessoa. Se o meu corpo é feito de átomo, molécula, é tudo informação agrupada. Então, no momento, por exemplo, que eu vou pegar e vou fazer um tratamento aqui com o bastão em uma pessoa. É o meu campo eletromagnético todo de informação, o átomo, o elétron, ele é carregado de informação, né? Então, se eu intencionar, eu consigo acessar o campo da outra pessoa, porque é o vácuo quântico, a informação, tudo está interligado. Então, o poder da intenção, ele se comunica. O átomo do meu corpo, o elétron, ele consegue fazer essa comunicação de campo com qualquer pessoa a qualquer distância, tá? Então, se a gente pegar hoje uma partícula que nem tem um experimento de entrelaçamento quântico, você pega um elétron que ele tem contato com outro elétron, você joga um para a esquerda, outro para a direita, infinito. Lá na frente, se um deles você mudar o spin dele, que é a direção dele, o outro, mais rápido que a velocidade da luz, ele responde, porque os dois já tiveram entrelaçamento quântico. Uhum. Então, tudo está entrelaçado no universo. Nós somos a mesma coisa, é um vazio de informação. O nosso campo é informação. Está muito complicado, Gisele? Está dando para entender? Tem Tá alguma dando dúvida para até aí? Não. entender. Tá ótimo. Tá perfeito. Então, aí o que acontece, pessoal? É o que eu sempre costumo dizer, né? Os engenheiros, os físicos, eles estão num momento assim que eu chamo de... Eles vão melhorar, que é uma questão de ego, né? A gente está com um probleminha de ego. Como que eu estudo 4, 5 anos de física, eu aprendo a fazer o cálculo quântico de tudo, e alguém chega e quer falar de física quântica? Então, eu quero atacar quem fala de física quântica. Mas é a mesma coisa que o engenheiro que calcula o carro queira atacar quem dirige. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá me Não, entendendo? Até porque o físico que ele estuda, ele simplesmente ele aprende a replicar uma fórmula que algum gênio um dia criou. Ele exato. simplesmente, ele replica uma fórmula que ele aprendeu. Agora, gênio é o Leonardo da Vinci, que ele não era engenheiro, ele calculou a cúpula de São Pedro. Ele é um gênio.
Agora, depois que ele fez o cálculo e me ensinou o cálculo, eu só sei fazer o cálculo e alguém está querendo fazer a cúpula, eu tenho que incentivar essa pessoa. Então, hoje, pessoal, está todo mundo despertando e entendendo que a física quântica está presente em tudo, né? E que a gente tem que divulgar isso. Ela está aqui para a gente usar, né? É. E para quem faz a terapia plasmática, por isso que é importante. Por que que a gente tem que saber como funciona? Você imagina, você vai chegar lá num cliente, você tem dois tipos de cliente. Você tem uma pessoa que ela não tem instrução, que não adianta você querer falar em eletromagnetismo com ela, que é chato, ela não vai entender. Você tem que, né? Agora, você vai ter cliente que ele vai chegar em você e falar, tá bom, mas me explica como que funciona isso daí. E aí? Então, nós, como terapeutas, a gente que trabalha com uma ferramenta quântica, eu penso que a gente tem que, no mínimo, tentar compreender como que é o funcionamento disso. E, para isso, a gente tem que conhecer o básico da física quântica. No mínimo, a dupla fenda. Então, quando você chega para o cliente e fala, ó, isso daqui ele todos nós temos um campo eletromagnético. Eu tenho o meu, o senhor tem o do senhor, e o bastão tem um dele criado com elementos eletromagnéticos corretores, de propriedade de correção. Aqui dentro, senhor, tem o cobre, que é um condutor, tem o fulereno, que é uma nanopartícula, tem óxido de zinco, que se usava desde o Egito, é uma oxidação no zinco, que eles passavam em ferida para cicatrização. Então, desde o Egito já se conheceu o óxido de zinco, ele está aqui dentro. Você Uhum. tem lá a água, o sal, que é condutor, ok? Mas o óxido de zinco, naquela época, Gisele, ele era usado como partícula. Então, você pegava o óxido e passava na mão. Depois que a gente descobriu a dupla fenda, que a partícula e a onda, que é a informação, que é o átomo, é a mesma coisa. Um lápis é um monte de átomo com um decaimento de velocidade quântico. Formou aqui um lápis. A informação do átomo, ela está aqui no lápis. Um monte de átomo que agrupou. Essa informação está entre eu e você. Se eu pegar o bastão, que nem o Zeno ensina a gente, e pegar um cataflã, por exemplo, um óleo essencial, e colocar aqui, ó, na minha mão, e eu intencionar que eu vou mandar para você, o cataflã, ele tem a informação vibracional dele. Ele não tem as partículas, né, ali, eu não vou conseguir colocar o comprimido aí. Mas a Sim. informação vibracional eu tenho. Então, quando eu mando a onda, eu estou mandando a onda do cataflã junto, a informação. Aí, ó, olha como que a tecnologia está avançando e é importante a gente falar. Esses dias atrás eu conheci o ILIB, que é um aparelho fotobiomodelador que é laser. E o Dr. Ricardo Trajano, que é quem fabrica, ele criou uma lente que ele põe na frente do laser, né? Isso é medicina, já está certificado, validado. Ele coloca nesse espaço uma gota de óleo essencial, copaíba, que ela é anti-inflamatória e analgésica, que a gente já aprendeu com a doutora Ana Helena Cobra nas aulas. Então, você põe a partícula, você põe a matéria do óleo de copaíba naquele compartimento do laser. Fechou, vai na veia da pessoa, ali o laser vai levar fótons para a corrente sanguínea da pessoa, que nada mais é do que a luz do sol. Ali, aquela luz, ela vai viajar com a onda do óleo de copaíba, levando a informação da onda na corrente sanguínea que vai fazer analgesia e anti-inflamação. Então, ali é física quântica pura, pessoal. O que está acontecendo? Você tem a partícula, você tem o material que você está pegando na mão, que é o laser, mas na frente você tem também a partícula do óleo, mas o que está entrando é luz, que é fóton, que é física quântica, é uma luz que está entrando no sangue carregando a onda do óleo de copaíba. Então, pessoal, já tem um divisor de águas agora. A matéria, o elemento de propriedade, até ontem a gente só entendia isso. Daqui para frente, se a gente compreender que existe a informação, a onda, o poder da intenção, a gente vira a chave. Eu posso contar um exemplo para a gente conseguir associar o que eu estou falando com a realidade? Claro. Olha aí. Esse exemplo é de dar um boom na cabeça de todo mundo.
vocês vão tentar elencar o que eu estou falando. Eu conheço uma pessoa que é apaixonada por animais, eu também gosto, mas que nem ela, estou longe, né? E aí, o que aconteceu? Eu estava com essa pessoa no carro, na Marginal Tietê, e essa pessoa não pode ver um cachorro abandonado, um gato abandonado, que ela quer cuidar. No meio da Marginal, de madrugada, vindo um cachorro de frente. A gente passou e a pessoa, não, vai ser atropelado, pelo amor de Deus, vamos voltar para pegar. Dei a volta na Marginal, na ponte, fui lá na ponte de trás, voltei, o cachorro já tinha ido para a Expressa. Eu parei a Expressa, consegui parar os carros, fui, resgatei o cachorro, tomei uma mordida na boca, que abriu minha boca no meio, o cachorro mordeu Hum, aqui. Beleza, catamos um cachorro, vira-latão grande, uma idosa já, uma cachorra grande, idosa, tal, se levamos para dentro do carro, no meio da Marginal de madrugada. Olha o que aconteceu, olha a história que lá no final vocês vão entender o que é física quântica de verdade, que não tem físico que queira tirar isso da gente. Não é cálculo. Olha o que aconteceu. Peguei esse cachorro, e agora o que a gente vai fazer com esse cachorro? Já tem um monte de cachorro, gato em casa e tal. E agora o que a gente faz com esse cachorro, tal, não sei o quê? Aí eu, física quântica. Não pensando em física quântica. Eu pondo em prática a física quântica. Eu falei, eu vou entrar na internet e vou abrir a internet e vou achar quem está procurando esse cachorro. Ou seja, é uma agulha no palheiro. Você imagina você catar um cachorro na Marginal e abrir a internet e falar, vou achar o dono desse cachorro agora? Aí, ó, intencionou. olha a situação, pessoal. Não é ter dúvida, é Exato. você lidar com o campo de informação, você saber que alguém está procurando esse cachorro, ele escapou de algum lugar, é o campo morfogenético, alguém está procurando ele, tem uma informação rondando no ar, Se acessou. você se conectar com isso, com toda a sua energia, falar, eu vou, e já se visualiza achando o dono do cachorro, abre a internet, o que que eu achei? O que que eu achei? A Você tem muita pessoa facilidade com procurando, isso, Roberto. a pessoa procurando aquele cachorro na hora que eu abri a internet. Agora, o nome disso é coincidência? Não. Não Cocriação. é coincidência. Isso é cocriação. Porque aí, agora nós estamos entrando em física quântica. Não adianta vir nenhum físico com fórmula de F ao quadrado, esquece, joga isso no lixo, irmão. Joga isso no lixo. Física quântica é aqui, ó, é o poder da mente. Que eu, você, e não tem idade, a pessoa de 60 anos, de 50, uma criança lida. Então não é Sim. engenheirinho de fórmula pronta querer falar para você. Quem é você para falar de física quântica? Fala, irmão, ó, você está atrapalhando, você está fazendo um desserviço à sociedade, à evolução humana. É uma verdade. Então, o que que aconteceu? Olha a cena que a história não acabou aí. Aí vai elucidar o que que é a física quântica. Na hora que eu bati aquilo, eu não acreditei. Falei aqui, ó, o dono do cachorro era uma fêmea. Entrei em contato na hora, eu estava em Guarulhos, eu tinha achado a cachorra lá na Casa Verde, na Marginal. A pessoa achou que era o quê? Golpe. De madrugada, você pega o anúncio, fala, achei seu cachorro, está aqui em Guarulhos, quem que vai buscar, Gisele? Não É, é golpe? sim. Aí a pessoa deixou para o Dá dia rio. seguinte. No dia seguinte, ela manda o vídeo do cachorro, eu mandei. A pessoa não acreditava, manda outro, eu mandei. Manda vídeo, a pessoa falou, meu, é o cachorro mesmo, está em Guarulhos, vamos buscar. A pessoa foi buscar, sabe o que ela me contou? Que Ah, era de uma senhora de 90 e tantos anos, quase 100 anos. Essa senhora morava ela e a cadelinha dela, que era a paixão dela, que dormia em cima da cama dela. A família estava desesperada porque era o Dia das Mães, levaram essa senhora para almoçar no restaurante e a cachorra, que não ficava sem a senhorinha, ficou desesperada, escalou o portão, achou um buraco e fugiu. E a família desesperada, a veinha querendo morrer, chorando. Aí eles falaram assim para mim, ó, você não vai acreditar. A Record veio aqui hoje, gravou uma matéria. Aí mostrava a senhorinha com a roupa das cachorras chorando e passando a mão assim, ó, chorando. Minha filha, ela sumiu, por favor, me ajudem. Aí eles falaram assim, ó, a matéria vai pro ar amanhã, a gente gravou ontem, você achou a cachorra hoje. Aí eu falei, nossa. eu só vou pedir para vocês me gravar o vídeo da hora que a cachorra chegar para essa senhora. O que que aconteceu ali? Quando a pessoa, ela estava numa intenção de achar a cachorra dela, ela estava emanando no campo morfogenético
Isso. É porque você manda uma onda de informação aqui no cérebro e o coração é o campo magnético. Quando você sente, você atrai. Então, aquela senhorinha, ela estava atraindo a cachorra com todo o amor do coração dela, com toda a energia dela. Aí o que aconteceu? Estava criando possibilidades da cachorra voltar para ela, mas ela acreditou que a cachorra ia voltar. A família Exato. mobilizou a Record, mobilizou a televisão, e essa pessoa que estava comigo, no campo morfogenético dela, ela, por gostar de animal, ela atraiu um cachorro. A hora que a gente passou, a visão dela levou para aquela situação, ou seja, foi uma possibilidade que o universo criou para co-criar a devolução daquele cachorro. Isso é Uhum. física quântica, não é F ao quadrado sobre 2 delta, não sei o que o pessoal acha que é, e quer falar para a gente. Quem é você para falar de física quântica? Isso é física quântica, é dirigir carro, não é a compressão do motor. Eu queria que as pessoas que estão assistindo agora me falassem se está sendo complicado o que eu estou falando, se estão conseguindo relacionar o que é física quântica, que é o poder da intenção, é a informação que está no ar. Porque se estiver difícil, a gente tenta dar uns exemplos, entendeu? Um pouco mais básicos, assim. Tem alguma pergunta, dizer? Cláudia? Pessoal, quem quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, pode tirar o mudo. E a Claudinha, tem alguma pergunta, Cláudia? Não, estou gostando muito. Que bom. Ó, e sabe o que que é importante falar? Ó, a Universo tem uma pergunta. Ah, É a Dora, Cláudia, Dora Alvarenga. Dorinha, desbloqueia Dorinha, o seu telefone, você tem que desmutar o telefone, porque a gente mutou. Tem como aí, Dora? Toca na tela, e embaixo vai aparecer o microfone, vai aparecer a câmera. Só o tocar na chat. tela embaixo. Eu não tenho como aqui, a gente tem como mutar, mas desmutar não. Escreve no chat o Universo. Dorinha, escreve no Dora, chat. escreve no chat, por favor. então, Cláudia, só enquanto a amiga não consegue colocar a pergunta dela, Acho que eu consegui agora. Conseguiu, Dora. Ótimo. conseguiu. Qual é o seu nome? Então, Dora. Dora, prazer, Dora. Dora. Então, prazer, Roberto. Olha só para te falar uma coisa. Que você disse assim, que eu não quero aqui, como é que eu vou te dizer, dar uma, ajudar a minha classe, entendeu? Não vou querer chegar e você falou assim, os físicos, né? Você falou assim, os físicos estão fora dessa coisa que a física quântica é poder da mente. Você me desculpe, meu querido, mas a física quântica não é poder da mente. Mas assim, Então, é claro que a gente pode entrar, né? Assim, não tem. Eu, por exemplo, desde criança, falo para você e falo para todos que desde criança eu tive essas sensações todas. E mais sim, tarde, na faculdade, não na faculdade, na pós-graduação, porque a física na minha época ela não tinha, na faculdade ela não tinha, a mecânica quântica não entrava na minha época, só entrou no mestrado, né? Então, quando eu comecei a ver aquilo tudo, eu falei, sim, caramba, entendeu? Você até quando você comenta sobre as duas partículas que se encontram, né? Ali, inclusive, você via isso, você visualizava isso tudo, entendeu? Assim, por exemplo, você me desculpe dizer, mas não tem nada a ver com supercordas, isso é outra coisa. você, Eu só você, quero. você, você é física, Dora? Isso, sou física. Então me explica a dupla Sou física. fenda, como que a partícula ela se torna onda na visão do observador. Explica para mim, então, na O visão do físico. observador, o observador, Roberto, não é você.
Mas assim, eu vou Ok. te falar isso, eu vou te falar isso, claro, pode ficar tranquilo. Eu não estou aqui desafiando, pelo amor de Deus, pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu estava entrando no doutorado quando eu saí por conta de, a Claudinha sabe disso, por conta de uma mandala aberta do tarô que eu sonhei. Foi uma coisa Sim, inédita na minha vida, entendeu? Então, na hora que eu estava sim, entrando no doutorado, eu fiz física de partículas e fiz sim. cosmologia relativista no mestrado. Mas o que eu quero te dizer, Ok. beleza, você quer falar a gente tem que contextualizar até onde chegar na fenda dupla, né? Isso aí vem. O que você perguntou o seguinte: o que acontece na fenda dupla? Quando você dentro do acelerador de partícula, né? Quando você empurra, vamos botar numa Acelera o linguagem, né? elétron. Acelera o Isso. elétron. O elétron, pode ser qualquer partícula. Você dá uma acelerada nele bem grande, né? Então ele vai. E ele faz essa. Só que quando você não tem observador, é um aparelhinho que está ali que vai ver e que Eu vai posso colapsar a colocar função de meu, onda. eu posso colocar minha opinião sobre isso agora? Eu aceito o que você Querido, eu não estou aqui coloca, te desafiando, pelo agradeço. contrário, eu tô aqui só Então, para te dizer, só vou terminar a minha fala primeiro, eu só quero te dizer o tá. seguinte, não me coloca nesse enredo de físico que não aceita, muito pelo contrário, entendeu? Eu tenho as minhas considerações, porque tem coisas que, né, a pessoa chegar e falar assim, tanto que na live passada, eu até falei aqui, quem quisesse bater um papo, a gente explica isso tudo desde o início e tal, entendeu? Assim, porque, por exemplo, hoje, quando você faz um raio-x, quando você faz qualquer exame de imagem, quando você faz, se você tiver, o GPS está perdido, você já era. E é tudo base de quê? Mecânica quântica, Ô, né? Dentro Dora, da explica para mim então como que faz esse elemento aqui funcionar e como que o Zeno teve a intuição de que o cristal, para ele mandar informação, ele tinha que ser colhido com a intenção de Ô, meu cura. amor, eu não entendo isso que você está falando, eu não entendo, viu? Eu vou explicar mais uma vez, eu vou até fechar o meu coisa, que eu não estou aqui para te desafiar, muito pelo contrário, eu estou aqui para agradecer de estar Sim, aqui, de estar presente, e sim, estou defendendo apenas a mim, não os físicos, sim. entendeu? Então, Então, eu deixa, não estou então, aqui, Dora, muito de pelo verdade eu contrário. agradeço mesmo o comentário, sabe por quê? Porque é esse tipo de comentário com respeito que faz a gente refletir, a gente colocar contraponto, as pessoas que estão em volta analisar os dois pontos e todos nós, eu, você e quem está em volta, conseguir crescer. Isso é fantástico. Mas é Isso lógico, daí, Olha, é, no ano de 2004, isso é fantástico. nós fomos chamados ali no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Agora eu até voltei, a Claudinha, eu vou até comentar com ela isso depois. Eu até voltei agora para a academia fazer um novo curso por conta da Sociedade Brasileira de Física. Mas, assim, em 2004, que veio para o Brasil o filme Quem Somos Nós, você não faz ideia o que a gente fez lá no CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisa Física. A gente pegou isso de uma maneira. Tinha gente, Roberto, que saiu da sala, teve físico que saiu da sala, entende? Teve Então, gente que não quis. E foi a coisa mais exatamente. maravilhosa do mundo. Isso não foi a É primeira sobre vez. isso, é sobre isso que eu estou falando. A primeira vez foi nos anos 70 com Fritjof Capra, que veio trazer essa coisa toda. Agora, no ano de 2004, é que entrou o Quem Somos Nós. Eu fui chamada várias vezes para explicar o Quem Somos Nós, mas não sob o ponto de vista da mecânica quântica, mas da indução da física quântica, que é um nome popular, né, que a gente fala, todo mundo fala, para poder a gente explicar os movimentos nossos, eletromagnéticos do corpo, com toda essa relação que você está fazendo aí. Por isso que eu estou te falando. A minha intenção aqui não é te desafiar, pelo contrário, Não, é não, não, apenas para mas não, defender a mim, Dora, não então, os físicos, agora, não, só um entendeu? contraponto agora, só um contraponto, Dora, que é importante isso que você está fazendo, eu só agradeço, sabe por quê? Esse tipo de conversa que enriquece É e faz com claro. que as pessoas que estão em volta comecem a entender, fala, deixa eu ver o ponto da Dora, o ponto do Roberto, e faz da liga e fala assim, ó, eu acho que faz sentido esse, eu acho que faz sentido aquele. Quando São eu as falo em várias físico, consciências, né, Roberto? várias São consciências, várias desde que seja consciências como, que são Cláudia, que nem válidas, aqui, né? Que são válidas. desde que Perfeito, seja Cláudia. assim, ó, com respeito.
com Sim, respeito. Porque existem várias formas de pensar. Se vocês hoje for estudar Hélio Couto, o Hélio Couto ele vai falar assim, ó, o Roberto está com a razão. Se Eu você sei. for... Que o Hélio Couto tem um viés absolutamente de autoajuda, né? O viés dele é Então, muito esse. Então, se ele estivesse falando aqui, Dora, você também ia ligar o microfone e ia falar para ele, eu não concordo com o que o senhor está Eu falando, e já, eu não ia. eu já conversei com ele, eu já conversei. Mas, Eu já mas aí conversei com ele. você não concorda com o ponto dele, certo? Não é não concordar, não é não concordar, porque como é que E você ele sente também alguém... acha que é intencional. Ele também acha que é a consciência, a Não, física quântica. não é concordar, é porque só porque, Roberto, assim, porque não se tem, não sou eu, não. Dentro da academia não se tem uma prova, então como é que vai dizer? É difícil, Eu posso dizer entendeu? eu posso falar minha opinião, Dora? Eu Lógico, posso falar minha querido. opinião? Claro. Então, o que que acontece? Aí, pessoal, a gente vai cair numa outra seara que é a intenção. A quem que interessa a gente conhecer a verdadeira realidade do planeta universo que a gente vive? Se conhecimento é poder, e uma vez que se descobre como que as coisas funcionam na realidade, quem está com o poder na mão vai perder poder, quem não está, sobe. Então, quem está em cima, que comanda toda essa linha, toda a faculdade, toda a estrutura, toda a máquina de dinheiro que detém o poder desde 2000 anos lá atrás, esse pessoal não quer que a gente aqui, simples mortal, entenda como as coisas funcionam. Quando você pega a dupla fenda, que mostra que tudo é partícula e onda ao mesmo tempo, e você vai intencionar o que você quer, você está falando que o pensamento ele não é um átomo, é uma energia também, Dora? É uma pergunta, no caso. O quê? Não entendi. O pensamento não é uma energia, não é uma informação, ele não é atômico? O nosso cérebro é eletricidade pura. Eletricidade pura. Exatamente. Fóton. Mas eu estou Fóton falando puro. a informação, a energia. Quando a gente fala em informação, né? O pensamento ele é uma energia e é átomo também. Se eu intencionar, eu não estou movimentando energia? Sim, claro. Mas Sim. elétrica, eletricidade pura. Ok. Acho que tem, Eu gostaria tem de uma dúvida. contribuir, se pudesse, Pode algumas falar, coisas. Alan. Claro, Seja bem-vindo. a Boa noite. conversa está ficando boa. A Oi, conversa está Zé, tudo ficando bom? boa. Física Tá, quântica, meu Noite. querido. É isso A aí. conversa está Vai, ficando e, ó, boa. Alan. Pode tá, falar, querido. eu era um cara que no colégio, assim, eu era péssimo em física, então agora, desde 2020, que me aprofundei em estudos sobre várias coisas, tá? E uma coisa que eu aprendi, assim, a respeito desse campo morfogenético aí, que tem muito a ver também com os registros acásticos, não sei se vocês já ouviram alguma coisa assim nesse sentido. Então, cara, o que que acontece? Tem os povos intraterrenos, as civilizações intraterrenos, tá? Lemurianos, Atlantes, outros, né? Então, tudo é baseado em cristais, né? E esses cristais aí formam uma rede plasmática, uma rede morfogenética cristalina, né? Espalhada pelo universo, tá? Tudo que vai para o universo volta para ti, certo? Então, agora Perfeito. vamos fazer o elo de ligação entre o Roberto, né? E Isso. a, e a amiga Dora. aí Dora. e a amiga física aí que, né? Ah, uma das coisas que eu descobri agora, baseado nos meus estudos, é o seguinte, ó. O que que se chegou à conclusão? Antes tudo era matéria, né? E aí depois de um certo tempo se descobriu que não, tudo é energia, né? Ou seja, tu tem um átomo, ele tem o próton e o nêutron que estão parados, mas o elétron está girando. Então, na realidade, nada está parado. Eu tenho aqui um cristal que eu comprei aqui, já tinha um outro, né? Então, esse cristal aqui, ele vai funcionar como se fosse uma antena, né? Certo? Tá? Que vai ressoar. Então, assim, ó, tudo é ressonância. Esse pensamento, essa onda lá do aparelho, aquele que tu vai, né, para detectar lá, um morcego, um submarino, ele vai ressoar uma onda, uma energia, né, que vai bater, na realidade, vai bater lá no que tu quer ver lá e ali vai quantificar. Seja uma imagem, seja um vulto, né, tipo que nem um submarino, um morcego. Ó, tem uma rocha na frente, tem uma árvore na frente, no caso do morcego.
Então, assim, a fórmula da ressonância é igual a frequência versus energia. Então, se tudo é energia e tu consegue transformar essa energia, emitir uma frequência dessa energia, né? Seja a eletricidade, seja o pensamento, alguma coisa, né? Se tu consegue emitir essa frequência, ela vai ressoar em algum lugar e vai identificar o que que é. No caso, no teu caso ali do cachorro, a senhora emitiu uma frequência magnética do coração, um sentimento, que foi para o universo, ressoou naquela pessoa que estava contigo no carro ali, que era amante dos animais, amor, magnético, coração, e ali se formou uma rede, e aí o resto, aí entram os algoritmos, os famosos algoritmos. Quantas vezes, assim, tu tá pensando alguma coisa, assim, comigo já aconteceu milhares de vezes. Tu tá olhando um tênis, por exemplo, tu olhou ali numa loja um tênis, R$ 99,90. Ou então tu tá num lugar e tá na frente de uma vitrine, tu viu esse tênis R$ 99,90. Tu sai dali e daqui a pouco tu não precisa nem acessar, nem pesquisar na internet. Tu pode estar na frente de uma vitrine, o GPS vai te dizer que tu está na frente daquela vitrine, ele vai acessar o que tu está olhando naquela vitrine, pode ter uma calça, pode ter um moletom do outro lado, mas ele vai sintonizar exatamente o que tu está buscando. Logo depois, tu chega em casa e tu vai ver. Aquele mesmo tênis de R$ 99,90, tu vai receber a propaganda da Shopee, da Shine, enfim, de várias coisas. Naquele tênis, nós temos aqui a R$ 89,90, nós temos a 70, né? Então, isso aí são os algoritmos baseados no pensamento, né? E aí, e concordo aí com vocês que tudo são partículas e onda ao mesmo tempo, né? E aí que entra o entrelaçamento quântico, né? A superposição de ondas. Está lá o entrelaçamento quântico, está tudo solto no universo, a energia, as partículas, as ondas. E aí vai te direcionar, os algoritmos aí, vai entrar, vai fazer com que você atinja os objetivos. Então, isso que aconteceu aí contigo, aí que tu entrou, casualmente tu entrou, vou entrar na internet ver. E já deu direto. Então, assim, isso aí aconteceu milhares de vezes, assim, comigo, né? Então, assim, só para contribuir, essa forma aí que é muito interessante, que a ressonância é igual à frequência dessa energia. Tu tem um pensamento... Maravilha, Mala. Ô, Dora. Obrigada, Mala. Deixa eu dar um recado para a Dora. Eu não entendo isso aqui, eu não entendo isso de maneira nenhuma como desafio, não. Eu até agradeço, porque isso é enriquecedor. Você estava achando que eu estava... Pelo contrário, eu estou agradecendo. Eu te agradeço, porque assim, isso aqui é uma conversa de alto nível, de pontos, de contrapontos. Claro. E assim, ninguém é dono de verdade. Qual que é a frase mais famosa de Richard Feynman, você que é física? O Feynman, ele falou muita coisa, eu não sei qual, em que A aspecto frase você dele quer que eu mais te diga. famosa é o seguinte: quem falar que entende de física quântica é porque não entendeu nada de física quântica, porque ela é infinita. É uma das frases dele, maravilhosa, é uma das frases, assim como Newton falou lá. Eu sempre me ergui em ombros de gigantes, porque para mim, de todos, se você falar, você não acha que foi Einstein? O maior para mim foi Newton. Newton que ficou lá nos braços, ele falava de Arquimedes, ele não falava de Kepler, de Galileu, ele falava de Arquimedes. Olha, Arquimedes, lá atrás, um dia falou assim, me dê uma alavanca que eu moverei o mundo. E ali foi criada a alavanca, para depois as rodas, etc. Então, assim, Feynman foi incrível. Dora, inclusive, ele era um homem... em todos os sentidos, assim, até humano, intelectual e humano também. Maravilhoso. Maravilhoso. Uma das pessoas mais fantásticas que tem. Oi, Suzana. Pode falar, Clara. Oi, posso perguntar uma coisa? Perguntar ou falar? Eu não entendo nadinha de física quântica, mas, pelo que eu estou acompanhando aí, na minha mente, a física quântica, que a Dora, nossa amiga, estuda, ela fez a faculdade, doutorado, tudo, dentro da física quântica, onde faz as pesquisas, os cálculos. E essa que nós estamos falando também é uma física quântica que nós falamos nas ondas, nas energias. É tudo a mesma coisa.
É tudo a mesma coisa, Tudo a mesma entre coisa. aspas. Não, é tudo a mesma coisa. Sim, senhora. Sim, Se senhora. fosse igual, não tava Você tendo não essas aceita uma coisa divergências. e o outro não aceita a outra. Lá onde Exato, você estuda, você faz os seus cálculos, suas coisas. Se você está nesse meio, você está estudando também as ondas, essas coisas, tudo. exato. Então, nós estamos juntos. Como Não que é só calcula cálculo. uma emissão de onda aqui? Ninguém está falando Eu em lá cálculo, sei. querido. Quem que falou em Eu cálculo? sei lá, eu só sei que o negócio funciona. Só isso. Obrigada. Não, mas a contribuição da Dora é o que abrilhantou essa conversa. Eu não estou Parabéns, falando em Dora. cálculo, não. Cálculo é uma coisa Parabéns. horrorosa. Deus me livre, você É. fica lá 3 anos em cima de mecânica quântica 1, mecânica quântica 2, mecânica quântica 3, e não sei o quê. Aí você tem que Ô, fazer Dora, física quântica 1. Ah, não. ó, Pelo amor de mais Deus. agora um Eletromagnetismo. convite à reflexão, que essa é a minha crítica construtiva aos físicos, e que, se de repente agrediu você, eu peço perdão de verdade. Não, querido, não Mas agrediu, assim, ó, não. Eu estou aqui super não, feliz de estar é batendo um esse ponto papo. assim, ó, Eu a só... gente precisa dar um salto quântico nessa questão do que é a física quântica na nossa realidade em relação às pessoas que estão acima da gente e regendo os físicos de verdade. Porque quando um físico se sobressai, ele trabalha para alguém. Esse alguém não quer que ninguém fique sabendo da realidade verdadeira. Agora, esse cara chega e fala assim, ó, pessoal, é assim que funciona. Porque se descobrir a realidade, caiu a casa para todo mundo. Então, esse pessoal intermediário tem que começar a refletir até onde eles estão se deixando levar por um interesse de causa maior e refletir. Poxa, hoje a gente já consegue entender que com uma intenção eu curo a dor da perna do outro lado. Agora, um físico vai falar assim, não, isso aí não é verdade, porque não tem... Como que chega a um cálculo físico? Primeiro tem uma teoria, não se cria um cálculo, às vezes até acontece, mas se você tem primeiro uma teoria para determinada coisa, enquanto não se cria um cálculo para comprovar aquela situação, ela não é aceita. Uma vez que você chegou num cálculo impar, fez a prova, tal, ela é aceita. Nós não temos ainda a condição de provar uma energia dessa. A ciência fala em 4 ou 5% de conhecimento que ela tem em relação ao universo. Eu acho que ela está sendo prepotente, porque eu acho que é um zero elevado a trocentos mil zero. A gente não sabe de nada o que acontece aqui. E muito menos de como calcular uma energia de cura à distância. Agora, a gente achar que isso não é física quântica, que a Gente, intenção não é. Você entendeu? Então a gente tem que dar esse Claro, salto quântico. claro, eu Os concordo físicos com têm que você. entender. Nós temos no Os universo físicos têm que entender que são 5%. novos tempos. Nós só Eu acho conhecemos. que Pode falar. é muito pouco, é muito isso, Dora. 5% a gente não conhece nada. É Isso que eu ia falar, 0,000 5% do infinito. universo inteiro. Inteiro. Pessoal, O eu vou pedir resto é só um tudo minutinho para matéria. vocês. Eu vou pedir só um minutinho para vocês, para a gente estar fazendo as considerações finais, porque a gente já está chegando às 9 horas, tá bom? Foi muito bom a contribuição de todo mundo. E agora eu quero ouvir o Sim. nosso querido Roberto Mangioli aí nas suas considerações finais, para a gente poder ir para o bastão, para a aplicação do bastão no final. E eu aí a gente Tá bom. pode acho, marcar uma outra live depois, né, Roberto, Cláudia? Dora, eu acho que foi muito bom. Está sendo muito Muito. bom. Roberto, você trouxe brilhantemente, tá? O teu Magnífico. ponto, né? Dora, Mala as contribuiu, considerações, Dora, as suas considerações também são Mala aceitas, também. são contribuição, né? E a gente pode Aceitei até de Perspectivas e coração. ter um olhares grupo diferentes. depois, uma outra oportunidade, né, da gente discutir isso, né, com pessoas que estejam interessadas nessa discussão, porque é válida também, e muito válida, né? Então, assim, a gente só tem que agradecer. Mas, infelizmente, a gente não pode ficar mais tempo, né, falando sobre isso, porque nós temos horário, a gente precisa fazer a aplicação do bastão, mas foi muito bom, como o Roberto falou, foi qualitativo, né? Então é isso que a gente Foi. quer, é isso que a gente espera, Viu? né? De A trazer. Dora subiu a régua do nosso programa hoje. A Dora subiu a régua. Subiu. E a Dora é uma querida, a Dora também é Sim. terapeuta, a Dora é taróloga, né? É estudiosa, professora. Então, assim,
né? Tem as considerações dela e a gente é a Sim, nossa. Então, assim, com certeza. estamos em evolução, né? Então, assim, agradecemos, Dorinha, a tua presença. Eu te conheço, né? Eu sei do teu amor, teu carinho, né? Dos teus estudos. E o Roberto, cara, você foi divino, sabe? Eu estava precisando escutar o que você veio trazer brilhantemente, quanta humildade, quanto estudo, quanto carinho, né? Bastante. Você trazendo a tua energia aqui para passar esse conhecimento para a gente, que a gente trabalha com o bastão, né? E muitos trabalham com o bastão e não tem esse conhecimento que você trouxe, né? Que veio contribuir muito com a gente, tá? Eu quero uma live 2. Eu quero uma live Eu 2 também. com você. 40 minutos foi pouco. Foi pouco. É rapidinho que eu vou falar. Pode Quando a falar, gente querido. usa, quando a gente usa o bastão, ele tem uma determinada energia. É como se você pegar um controle remoto da televisão e você só souber usar o liga, desliga. Ele vai ligar a televisão, vai desligar a televisão, ele vai fazer o timo. Agora, quando você pegar o controle, estudar ele, ver as infinitas possibilidades de funções que ele tem, você potencializa ao seu serviço na sua televisão. Quando você entende o funcionamento do campo dele relacionado ao seu campo, a sua intenção, como funciona, entrar na mente da pessoa, o que ela está sentindo, essa intenção, essa energia, isso daí vai potencializar em muito o seu tratamento, ou vocês acham que o Zeno criou isso e o índice de cura dele é tão grande por quê? Porque ele domina essa energia, essa intenção, tá E ele bom? nem E precisa do assim, bastão. Ele usa o é bastão tudo porque as pessoas precisam ver alguma coisa para acreditar que pronto. aquela cura vai funcionar. É, agora, só para finalizar, a gente tem muitos físicos tentando mudar esse paradigma hoje, que né, ela citou de Deepak Chopra, né, que vem falando muito disso, Clayton Alves, são também físico formado que está tentando derrubar esse paradigma que é dominado por alguém que não quer que nós aqui embaixo entendamos a realidade. Agora, estamos certos disso? Cada um acredita no que quer. Eu acredito que esse é o caminho, mas eu não sou dono da verdade. É um ponto de vista, uma reflexão. Agora, o que eu quero é amor, é energia boa, que nem um amigo nosso que veio falar. É Mala. amor, eu desejo tudo de bom para Dora, de coração, e a gente aceita, ela enriqueceu. Dora, um abraço, filha, de verdade, tá bom? Eu vi Para um você amor no seu também, para olhar, mim é um uma carinho. honra estar aqui com vocês. Puxa vida, eu Ó, estou muito um, feliz. um beijo, um dia eu vou ter a oportunidade de te dar um abraço, de coração, né? Com Você certeza, eu enriqueceu vou a conversa. receber. E eu não ataco a classe no sentido de atacar para ofender, é porque é um pessoal que está limitando as pessoas. Ó, Eu só um sei. exemplo final. Você vai nadar e alguém fala, vai que você consegue atravessar o rio, você atravessa. Se no meio do rio alguém fala assim, ó, ih, você não vai conseguir não, vai morrer afogado. Acabou, você vai morrer afogado. Então, eu acho que o serviço que os físicos estão fazendo hoje é impedir quem está na dúvida de criar teorias de construir uma nova cúpula da de São Pedro. Porque ele vai falar, não, você não vai construir não, vai cair isso. É melhor não construir, que vai cair mesmo. Então, a gente tem que rever. Só isso. Concordo com Abrir você, o com campo para certeza. as possibilidades. Uhum. Obrigada, Obrigado, Roberto. Dora. Um Obrigada, abraço. Dorinha. Valmir está com Maravilha. a mão querendo falar, Valmir? Muito boa noite. Valmir, querido, tira o mudo. Isso. Irei. É que eu tô Boa, dirigindo. boa. Eu queria pedir para vocês, se possível, intencionar esse bastão aí. É que eu tenho um melanoma aqui na clavícula do lado direito. Só para me ajudar nessa intenção aí, Claro. por favor. Ah, É Tá, melanoma? ok. É, Tá com melanoma. dor, alguma coisa, ô Valmir? Às vezes dá uma dorzinha bem fraquinha, mas dá. Valmir, Lado se você puder direito, né? parar o carro, isso Valmir, que eu ia para a gente falar. fazer a aplicação e para você Valmir, falar é se É. puder melhor, por parar, porque você favor. pode ter um sono, Obrigada, Bruno. pode cair Valeu. a tua. Show. Eu já acabei, Bem já lembrado. tô chegando aqui no condomínio já. Já tô na porta aqui, ó. Tá. É, boa, Já Bruno. vou Também entrar ia aqui, ó. falar isso, Bruno, por questão de segurança. 1 segurança. 1 minuto. 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 1 minuto
Gente, eu vou aproveitar e vou me despedir de vocês aí. Foi um prazer, gostei muito. Participarei de próximas vezes Muito aí, se obrigada for pela sua convidado. participação. Venha mais Cláudia, Obrigado. quer vezes. ficar com a aplicação do bastão com a gente? Eu gostaria de saber, assim, antes de me despedir e de sair, porque tem um monte de coisa para fazer aqui, o que que seria praticamente, assim que eu entrei agora, entrei meio de solo, o que que seria o bastão, como é que ele funciona, o que que está baseado, a composição, o que que seria o bastão? Roberto, Qual é o nome do senhor? Qual é o nome dele? é um mala. É Leandro, Como? mas pode me chamar de Mala, todo mundo me chama de Mala, é o apelido. É Mala. Beviator Tá de bom, malandro. Mala. Então tá bom. Mala, para ser rápido, acho que por causa do tempo, o que que acontece? Aqui dentro desse bastão, ele tem alguns elementos de propriedade equilibradora de campo energético, de campo eletromagnético. Você, Mala, você tem um campo eletromagnético em volta de você. A Terra tem um, o seu cachorro tem outro, seu coração tem outro. Aqui dentro, o Zeno criou alguns elementos com funções próprias. Por exemplo, o cobre é um condutor, você tem o fulereno, que é uma nanopartícula, você tem o óxido de zinco, que é um cicatrizador. Então, você soma vários elementos aqui dentro, que junto ele forma o campo dele eletromagnético, que é de propriedade equilibradora. Só que aí que está o pulo do gato. Você pode pegar o óxido de zinco, que é uma pomada, uma minâncora, e passar na sua pele e cicatrizar, ou você pode usar, que é o caso da dupla fenda, a onda disso daqui, e não a partícula. A dupla fenda mostra que a onda e a partícula é a mesma coisa, depende da sua intenção, que é o observador. Na hora que você intencionar a onda, a informação, você manda para o campo a onda dos elementos de propriedade que estão aqui, e vai fazer uma correção eletromagnética. Rapidamente, assim, para caso do tempo, é isso. Perfeito, ó, E é maravilhoso. maravilhoso porque Programador. eu recebi da Claudinha. A Claudinha fez em mim. Como é que é o nome dele? Samsung, está escrito ali. A É mala, o mala. 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 Então, eu recebi da Claudinha como terapia e foi fantástico. Se tiver Atua alguma de dor, mala, verdade. alguma dor física, emocional, também É, ajuda, tá? Aí você vai ficar sentadinho, fechar os olhos, a gente vai fazer aqui uns 10 minutinhos, acho, né, Cláudia? Sim, Em Você conduz, resumo, Gilberto? é uma frequência emitida através de uma ressonância, né? Aquilo que Isso, eu tinha falado. Uma energia emitida através de uma isso. frequência que ressoa, né? E o Ok, Valmir gente, vai então, ó, receber agora e já vai se sentir muito bem. isso. Mais alguém Isso. com alguma dor? Além do graças a Valmir? Deus. Alguém com alguma Beleza, Valmir. Ele questão? está mostrando. Eu já, já estou numa posição aqui. E ele está Para você. mostrando lá. Tá ótimo, Vamos lá. querido. então tá, Roberto, gente. você quer guiar Prazer. o início? Vou lá. Ô Gisele, quer ir você que você tem umas historinhas boas, Gi? Eu vou botar uma música aqui, gente. Cláudia, inicia aí que eu Tá, finalizo no timo. tá, eu vou Por botar uma favor. música. Tá. Vou botar só uma musiquinha pra gente. Ô, Roberto, você quer falar um pouquinho da tua maleta, rapidinho, assim, só que você fabrica alguma coisa? Não, eu fabrico, mas eu só vou falar que eu vou fazer ela com a mão na maleta esquerda e mandando a energia com a direita no bastão. Então é a energia passando aqui e levando a energia urbana também para o nosso amigo Valmir aí. Perfeito. Vou botar aqui o som. Compartilhar a música. Vamos pedir a todos. Possam respirar. Lenta, profunda.
Mais uma vez. Respira lento. Segura 4, 5, solta. Que você possa se permitir receber todas as e aqui nós estamos enviando com muito amor e carinho para aliviar as suas dores físicas e emocionais, para que traga o seu bem-estar. Permita-se. Que as suas células possam receber toda essa energia eletromagnética, todo o amor e luz. Que todas as suas células se organizem para receber toda essa energia equilibradora, regeneradora. Tu és merecedor e merecedora de tudo de melhor. Permita-se deixe o que há de melhor penetrar em sua alma, as suas correntes sanguíneas, em todos os seus sistemas. Osteomuscular, todos os seus órgãos, percorrendo todo o seu entregue-se. Tu és luz, tu és amor. Tu és a porta aberta que ninguém pode fechar. Tu és a chama acesa que ninguém pode apagar. Tu és cura. Trabalhe a sua autocura.
Permita-se. Continua respirando. Faz uma respiração profunda. Mais uma respiração bem profunda. Isso. E conforme vocês respiram, vão ficando mais relaxado. Quanto mais relaxado, mais tranquilo. Mais uma respiração. E de repente, tranquilo e calmo, vocês se imaginam caminhando com os pés descalços em um corredor. Um corredor de madeira, iluminado, com várias luzes douradas. Vocês vão caminhando, respirando e vão fazendo um aterramento, sentindo a energia da madeira, trocando essas energias e vão caminhando, tranquilo e calmo. Vocês vão caminhando, sentindo essa energia dourada, dessas luzes bem iluminadas. E bem à frente, vocês começam a perceber uma porta, uma grande porta de madeira, imponente, grande, com as maçanetas douradas. E vocês vão caminhando em direção a essa porta. Eu vou fazer uma contagem de 1 a 3. E no 3, vamos abrir juntos essa porta. 1, caminhando, tranquilo, calmo e confiante. 2, cada vez mais perto dessa porta. 3, coloque a mão na maçaneta. Abra essa maçaneta. E ao abrir esta porta, você percebe uma luz que radiante, iluminada, quase te ofuscando. Mas você consegue ir caminhando. Você percebe que é um lugar tranquilo, gostoso, com um aroma maravilhoso, que te traz grandes memórias. E você percebe que tem algo ofuscando a tua visão. E conforme você vai chegando mais perto, você vai percebendo que vai tomando o formato de um espelho. Um grande espelho. E você vai caminhando, chegando perto, vai percebendo algo diferente e vai vendo que vai tomar o corpo. Quando você olha para esse espelho, você vê a expressão do seu rosto. Você vê a firmeza da sua postura, a tranquilidade da sua respiração. E ali, nesse espelho, você enxerga alguém que já atravessou desafios, superou momentos difíceis, levantou quando parecia impossível e continuou caminhando. Você olha para essa versão de si mesmo e percebe uma força silenciosa, uma presença confiante, natural,
Talvez você descubra agora que muitos dos recursos que procurou durante muito tempo sempre estiveram ali, dentro de você. Uma coragem, uma determinação, uma criatividade, uma disciplina, um agir. E você respira tranquilamente. E você entende que nada disso vem de fora, somente ali dentro de você. Tudo isso já faz parte da pessoa que você é. E esse espelho simplesmente revela aquilo que talvez estivesse escondido pelas preocupações do dia a dia. Continue observando essa imagem. Perceba o brilho dos olhos, a postura, a segurança. Sabe por quê? Essa imagem representa a sua essência. E sempre que desejar acessar esse estado novamente, bastará fechar os olhos por alguns instantes, respirar profundamente, lembrar deste corredor, desta luz dourada e deste espelho. Continue respirando, se conectando com você nesse espelho. Seu inconsciente reconhecerá esse caminho. E quanto mais você se conecta com essa imagem, mais facilmente você reconhece os seus instintos internos. Como se essa versão fortalecida de você estivesse sempre disponível. E está disponível, esperando apenas ser lembrada por você. Agora, olha essa imagem. Ela sorri para você. E começa a caminhar lentamente em sua direção. A cada passo, mais luz, mais confiança, mais força, mais esperança. Até que essa imagem se une completamente a você. E nesse instante, você percebe, nunca existiram duas versões. Sempre foi você. Apenas lembrando realmente você. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você não esteja procurando se tornar alguém melhor. Talvez apenas você esteja se lembrando quem sempre você foi. Sempre que a vida apresentar um novo desafio, lembre-se deste caminho. Caminhe novamente por esse corredor. Sinta seus pés firmes. Veja a luz dourada. Encontre esse espelho, porque todas as vezes que você se conecta com essa imagem, a partir de agora, despertará novamente todos os recursos que já habitam dentro de você. A coragem que for necessária, a serenidade quando fizer diferença, a criatividade dentro dos desafios, a disciplina que você precisa para continuar, a confiança para decidir. Você não precisa buscar fora, você apenas os reconhece dentro de si. E quanto mais você visualiza essa imagem, mais sente essa verdade percorrendo por todo o seu corpo. E quanto mais você sente, mais naturalmente age de acordo dela e com ela. Sinta agora essa energia nos seus pés, subindo até o topo da sua cabeça. Faça uma respiração profunda e se conecte com o seu eu. E todas as vezes que você precisar se conectar com esse momento,
Saiba que o poder está dentro de você. E todas as vezes que você se olhar diante do espelho, você sentirá essa sensação de força agora, como uma fênix ressurgindo das cinzas, porque tudo que você quiser, você é capaz. Agora, faça uma respiração de 1 a 3, voltando o caminho para o aqui e agora. 1, voltando para o aqui e agora. 2, voltando seus batimentos cardíacos, a respiração normal. E 3, se sentindo muito bem, tranquilo, calmo e em paz. Abrindo os olhos no aqui e agora. Muito bom, muito bom. Todo mundo bem? Muito bem. Obrigada. Que lindo, Gisele. Muito bom. Bonito. Por isso que eu pedi Muito para ela fazer. obrigado. Gratidão. Você está bem, Valmir? Está se sentindo bem? Como é que tá, Valmir? Tô ótimo. Obrigado a vocês, viu? Muita gratidão a todas. Obrigada E pela ao confiança em Roberto nós. também, né? Sim. Roberto, muito obrigada pela sua participação. Amei, eu acho que todos amaram. Dorinha, muito obrigada também pela sua contribuição. Obrigada a todos vocês que estão aqui. E até o dia 26, pessoal. Olha, Roberto, eu quero uma segunda live, hein? Vamos pensar nisso. Pessoal, gratidão, Claudinha, pela parceria. Gratidão, Roberto, por estar aqui, tá bom? Bruno, Maísa, Valmir. Roberto, esperamos você na segunda. Diga aí, meu querido. Obrigada, gratidão por todo mundo, viu? A questão Obrigada que a a você. gente enriqueceu a conversa hoje, ela não é uma questão Roberto Dora, ela é uma questão mundial hoje, uma questão de interpretação. É uma questão só de opção. Então, não é Roberto versus Dora, é o mundo hoje, o que é a física. Então, é uma questão que está lá em cima hoje sendo debatida. Até o Mala entrou hoje. O Mala nunca entra nas lives, olha só. Bom, foi legal, foi bacana. Se Obrigado, você Dora. quiser, Gisele, se você quiser um dia a gente também comentar junto, não sei se o Bruno concorda, todo mundo, Bruno não, perdão, o Roberto ele falou em Bruno aqui, porque nós somos, um dia perguntaram para mim, por que você não fala sobre sermos poeira de estrela, que o Carl Sagan falou, e a gente tem como explicar, né? Porque nós somos alienígenas, sim, nós viemos de outras galáxias na hora do Big Bang. Então tem um negócio muito legal para falar sobre isso. Também é bem legal. Sim. Vamos Lembrei combinar. agora. Um beijo, bom finalzinho. Beijo, pessoal. Obrigada. Gratidão. Gratidão, Boa até o dia noite. 26. Tchau, tchau. Boa noite.